Olá pessoal, vamos descobrir um pouquinho mais sobre vinhos. Vamos dar uma viajadinha para a região do Douro hoje e falar de um produto que a gente ainda não falou aqui no programa Universo do Sete, vinho do Porto. Eu sou Marcelo Ferro do Empório do Sete, estou hoje com o Anderson da Portos, bem-vindo. Obrigado, Marcelo, tudo bem? Tudo jóia. Tá bom. Quinta da Romaneira, 10 anos, Tawny. Fala um pouquinho pra gente desse vinho, Anderson. Então, na verdade, Marcelo, vou falar um pouquinho primeiro da vinícola, né? Que é uma vinícola da região do Douro, né? Onde vai se dividir um pouco entre Cimacorgo e Douro Superior, né? Que é uma das sub-regiões do Douro. Aproximadamente, mais ou menos, 220 quilômetros da região do Porto, a cidade do Porto, né? É uma vinícola que hoje tem 412 hectares. É uma propriedade bem grande, aonde a produção de vinho, porém, é pelo tamanho da propriedade pequena, porque hoje ela se produz apenas, desses 412 hectares, apenas 86 hectares são para vinho, sendo que 30% desses 86 é de vinho do Porto. E isso prioriza a qualidade? Prioriza, porque normalmente a Romaneira ela não compra uvas de ninguém, ela faz somente de produção própria. Isso sempre priorizando sempre a qualidade, nunca a quantidade. Em papo anterior, a gente estava conversando aqui. Então esse aqui é um vinho do Porto de 10 anos, ok? 10 anos você me falou que é média. Explica pra gente um pouquinho, é interessante saber isso aí. Então, na verdade, o vinho do Porto, Tawny, normalmente existe três tipos. Os vinhos do Porto branco, Tawny e Ruby. O Tawny, ele sempre vai ser envelhecido em carvalho. No caso aqui a gente tem um Tawny 10 anos. Então aqui ele não é safrado, então aqui no caso ele é uma mistura de safras. Então pode ter de 3 a 4 safras do vinho. Porém a média tem que dar 10 anos. Então aqui a gente pode ter, no caso, um exemplo, pode ter vinhos do Porto de 8 e de 15, vai. 15, aí 7, 8, 15. Na média tem que dar 10 anos. 10 anos. 10 anos. Hábito de vinho do Porto. Eu sou descendente de portugueses e de italianos. E eu sou do tipo que tomava vinho do Porto com ovo, gemada com vinho do Porto, meloa com vinho do Porto. E minha família sempre usou isso de aperitivo e digestivo. Isso existe até hoje. Como é que está o consumo de vinho do Porto? Você sabe me dizer? Existe. As pessoas mais antigas, as pessoas mais do Porto, de Portugal, usam sempre como aperitivo, às vezes com charuto. As pessoas assim, um pouco mais modernas são sobremesas, às vezes com doces, isso vai depender do momento. É bem versátil, né? É bem versátil. Não, eu já vi também. Para quem é fumador de charuto, para acompanhar até chocolate, não é? Chocolate mais escuro, né? Até sobremesa, é uma experiência que eu recomendo para vocês, eu já fiz, é excepcional. Vamos experimentar um pouquinho do Quinta da Romaneira? Vamos. O Tawny tem essa coloração mais clara, Anderson? Isso, essa é a grande diferença dos vinhos do Porto. O Tawny vai ter essa cor mais aloirado, mais âmbar, devido à oxidação em barrica. Então ela, como ele vai ter 12, 13, 10 anos em carvalho, ele vai perder a sua coloração. O Ruby, ele já tem o envelhecimento em garrafa. Então isso torna ele, sempre vai ter uma cor mais escura, uma cor mais tradicional do vinho. Aqui você pode ver que ele tem uma cor mais âmbar, mais oxidada. Um nariz maravilhoso. Isso você pode sentir que ele é bem... Se eu tivesse na Ana Maria Braga, eu passava embaixo da mesa. Maravilhoso. Maravilhoso, né? Não, delicioso. E outro diferencial do vinho do Porto, Marcelo, é que a grande diferença é que ele no processo eles interrompem a fermentação com aguardente vínica, né? Ou grapa, né? É como se fosse uma cachaça de vinho. E ele, no entanto, ele é um pouco mais alcoólico, assim, ele tem 19,5. Então, essa prática e o início do vinho do Porto foi até feita pelos ingleses, que eles viajavam muito de navio pela Europa e eles levavam muita quantidade de vinhos no navio. E às vezes eles tinham medo de o vinho oxidar, o vinho estragar, eles acrescentavam brandy ou aguardente para o vinho não estragar, para acrescentar álcool. E assim foi criado o vinho do Porto? Aí sim foi criado o vinho do Porto. Depois foi evoluindo, aí os portugueses começaram a desenvolver o método e hoje virou um dos clássicos, né? Vinhos portugueses, que é o único, né? Vinho do Porto só pode ser vinho do Porto, igual o champanhe na França. Entendi. Vou tomar até mais um golinho.
sensacional. Eu, se fosse vocês, não perderia essa experiência. Anderson, muito obrigado. Anderson da Portos, Quinta da Romaneira, 10 anos, experiência que vocês não podem perder aqui no Empório do 7, Alameda Afonso Schmid 37, estou esperando vocês. Obrigado. Vamos fazer um brinde? Claro. Um brinde.